Olá, gente, tudo bem? Bom, a gente vai resolver algumas questões, né, da Niket, da obra Niket, da Paulina Chiziane, e eu vou fazer alguns ponderamentos também, aproveitar que eu estou gravando esse vídeo para que a gente possa relembrar alguns ponderamentos que foram feitos na nossa aula. Primeira coisa, a gente tem que lembrar, e isso foi uma pergunta da da aula, né, do momento da aula, se Niket era uma história de poligamia ou traição, porque na verdade o subtítulo da narrativa é uma história de poligamia. E eu disse, olha, Niket é uma história sobre mulheres. Por quê? Porque a gente vai ter uma narradora aí em primeira pessoa e que ela vai contar experiências muito pessoais. Mais experiências dela, claro, com o marido, que é polígamo, mas principalmente com as mulheres que são as amantes desse marido. No momento em que essas mulheres elas se unem também, né, para que de alguma forma elas sejam o alicerce uma das outras, tá certo? Então a gente vai se deparar com a Rami, que é a nossa personagem principal da narrativa, ela que conta a história. Ela está realmente muito satisfeita com o casamento dela, né, com o Tony que trai, tem 5 amantes, 15 filhos, é gente que só. E ela, como eu disse em sala de aula, ela nas- nasceu numa sociedade patriarcal e cristã, tá certo? Com os preceitos da religião católica. E por conta disso, ela vai respeitar todas essas características que a Igreja Católica, principalmente da época dela, imbuía. De alguma forma dizia, olha, o papel da mulher é esse. Então, na Igreja Católica de há muito tempo também, o papel da mulher é ser submissa. E em algumas situações, principalmente no passado, a mulher era mais oprimida no casamento, tá certo? Então, a ideia dela, da vida dela, era, os desejos dela, melhor dizendo, eram relegados aos desejos do marido, certo? E aí, a nossa protagonista, que é a Rami, ela faz esse sacrifício. E o Tony, também foi a pergunta dele, ele não é cristão? É, mas entre o real e o ideal, entendeu? Ele não está nem aí, ele não se importa, na verdade, com os votos que ele fez diante do padre, os votos matrimoniais, e ele trai a Rami com todas as mulheres possíveis e imagináveis. Isso que a gente tem 5 mulheres, tá certo? Sendo apresentadas para a gente na narrativa. Mas é claro que, se a gente fosse levar num contexto social, é um cara que trai todo mundo e uma vai trair a outra, deve ter muito mais do que 5. Então, são 5 mulheres oficiais. Dentre essas 5 mulheres oficiais, a gente tem a Rami, que é a esposa legítima. Se a gente for levar se a gente trabalhar no contexto de uma frase mais nossa, né, dentro da nossa realidade, a Rami é a legítima, né, que é a mulher do primeiro casamento. Mas o Tony, sim, como eu estava dizendo, ele é extremamente ausente do lar, ele passava meses sem ver a esposa, tá certo? Ela não vê nunca, e a narrativa, inclusive, inicia quando a Rami tenta resolver um problema que ela acredita que se ele tivesse lá, resolveria de uma melhor forma. Ela é bem revoltada, né? Com tudo que acontece. Acredito eu que é muito a questão da impotência, de não saber mesmo como vai acontecer. Afinal de contas, ela foi educada para ter um homem ao lado, dentro dos preceitos da religião católica, né? Então ela está cansada, ela tenta buscar, inclusive, ela levar a casa da Julieta, da Ju, que é a amante dele, é super conhecida, amante conhecida, né? E lá na Julieta, ela briga com ela, como eu disse na sala de aula para vocês, né? Como eu disse no nosso encontro. Ela briga com a Julieta de boaça, assim, sabe? Mas depois que ela briga, ela apanha, é uma humilhação atrás da outra. Na verdade, o que a gente pensa, o que a gente percebe na narrativa, acredito eu que vocês, quem leu já percebeu, é uma cumplicidade delas, né? A Julieta também é uma mulher traída, porque a Julieta é amante, mas depois da Julieta tem outras mulheres também. Tem a Luísa, que é a Lu, tem a Célia, tem a Mauá, tá certo? Que é a mais novinha. Então, assim, na verdade, gente, há muitas mulheres, há muitas, vou chamar de rival, talvez, né? E aí tem muitas mulheres rodeando o Tom, certo? E aí o que é que vai acontecer? A Rami, ela vai tentar conquistar ele, ela vai tentar reconquistar ele. Afinal de contas, socialmente falando, ela deveria proteger esse casamento, tá certo? Então, de alguma forma, ela vai buscar, vai tentar reconquistar. Então, ela pede conselho amoroso, ela vai, enfim, a feiticeira, ela vai, etc, etc. Ela tenta todas as possibilidades
para tentar reconquistar esse homem. Mas, infelizmente, não tem muito jeito, afinal de contas, ele é assim, ele se sente, né? Tem até ali para vocês um fragmento, e ele se sente o dono da situação, independentemente dele saber que dentro dos preceitos com os quais ele foi educado, ele não está muito preocupado, não. Tá certo? Então, todos esses contextos, né, os contextos sociais que ele vive, faz com que ele seja o galo de galo, onde ele manda em todo mundo, tá certo? E aí, a Rami, ela começa a pensar nessa possibilidade de compartilhar o marido com as amantes. Eu cheguei a falar isso para vocês, tá certo? Por quê? Porque apesar dela ser cristã e dentro do contexto cristão isso não ser possível, tá certo? Ela, dentro da cabeça dela, lembrar que dentro da cabeça dela, ela começa a querer reorganizar, ou organizar, melhor dizendo, essa poligamia, tá certo? É aquela história, viver de aparência, né? E aí sim, no aniversário do Tony, de 40 anos, lembrar que eu estou recontando a história aqui, porque como a gente não gravou, né? E aí eu vou fazer os exercícios para vocês aproveitarem, tá certo? Então, assim, no aniversário do Tony, eu não lembro qual é a idade que ele ia fazer, acho que uns 30, 40 anos, 40 anos, ele já era mais velho do que ele era da minha idade, mais ou menos, certo? Então, ela tenta, de alguma forma, dizer assim, olha, o presente vai ser esse, você vai poder ter mais de uma mulher, né? Mesmo porque a mãe dela, né, tem uma realidade social de aceitação, de aceitar que aquilo acontecia, né? A própria mãe também foi traída, passou por situações assim não agradáveis, enfim, e aí para ele não foi diferente. Para ela não deveria ser diferente. Mesmo porque teve o lóbulo, né? Para quem não sabe o que é o lóbulo, ele é um dote, tá certo? E todas as amantes do Tony, elas deram como é que eu posso dizer para vocês? Elas pagaram ao Tony para casar com elas. Então todas elas fizeram isso. Todas pagaram para casar com ele, né? Lembre-se, pessoal, que a nossa sociedade brasileira, ela tinha também o dote, então as moças também pagavam, aliás, a família da moça pagava aos noivos, né, uma quantia em dinheiro, ou terra e etc, para que o casamento acontecesse, tá certo? Então isso não é algo relevante só para Moçambique, não, aqui também acontecia, tá certo? Então, tem um momento também, eu acho que eu não contei em sala de aula, que como a Rami, ela era a primeira esposa, né? Aí ela, como se ela, sim, teve um momento que ela se sentiu como se ela fosse a matriarca de todos. Ela é a primeira e tem as outras, tem a Julieta, tem as outras, então cada um tem uma importância dentro de uma escala social nessa família, né? Que ela fala das 5 pontas, né? Uma estrela de 5 pontas, tá certo? Então, ela acaba meio que se encarregando de todas as outras moças, né? De todas as outras amantes. Bom, como eu falei para vocês, o Tony quase não aparecia, né? A Rami descobre todas as esposas e etc. Com várias mulheres e etc. Você fala etc. Porque realmente eram muitas e sim que a gente tem de fato, né? No material a gente tem todos os nomes de todas elas e as características, tá certo? Uma outra coisa que eu não falei na sala de aula e é bom ressaltar aqui é que quando a nossa protagonista, melhor dizendo, né, ela fica. Quando a nossa protagonista, ela, quando dá a suposição, né? Supostamente o Tony morreu, porque na verdade ele não morreu, a gente sabe que ele estava em Paris. E aí eu falei para vocês que ela foi obrigada, né? Eu falei para vocês que ela foi obrigada a ter relações sexuais com o irmão mais novo dele, né? Isso é um ritual. A mulher quando viúva, ela é submetida a esse ritual. É um costume, principalmente do sul de Moçambique, que é onde a narrativa acontece, tá certo? É um costume em que a mulher acaba tendo essa relação sexual. E o nome desse costume é Kuxinga, Kuxinga, tá certo? Então tem esse nomezinho. Lembrar que eu falei para vocês em sala de aula que muitos costumes, mitos aparecem, lendas na narrativa aparecem também, tá certo? É, e aí, quando o Tony volta, ele vê a Rami humilhada, né? Vê, porque foi muita humilhação para ela. Ela grávida, inclusive, vai estar grávida do irmão dele, né? Humilhada, destruída.
E aí ele pede perdão a ela, que eu disse em sala de aula que eu não acreditava nesse perdão, tá certo? Nem, enfim, não acreditava nesse pedir desculpa. E ele vai pedir perdão a Rami e também às outras esposas, né? Mas aí, com o passar do tempo, todas elas desistem dessa história de ser a amante do cara, né? Graças a Deus. Incluindo a própria Rami, tá certo? Então, o Tony, ele tinha todas as mulheres aos seus pés, mas ele acaba sozinho, desamparado. Uma coisa que eu também falei em sala de aula, gente, é que o romance, ele é uma prosa poética. E uma coisa que eu pedi para vocês fixarem na cabeça é que a narrativa, ela passa como se fosse da oralidade. Então, as pessoas estão falando ali. E aí a gente, se você lembrar, o cearense, por exemplo, ele está cantando, a gente tem uma sonoridade na voz. Isso é uma prática da oralidade, isso é super normal. E a Paulina, ela usa algumas frases mais curtas, umas rimas, tá certo? Dá um toque de poesia ao texto, né? Algumas rimas que fazem com que a nossa narrativa seja uma narrativa oral poética, uma prosa poética, tá certo? Então, há alguns momentos da narrativa que vocês vão perceber que as palavras, elas geram eco, ou as palavras, elas rimam entre si, tá certo? Isso também acontece porque isso também acontece, né, nesse caso, porque há o processo da poesia dentro da prosa, dentro da oralidade. O romance, ele tem muito disso. E aí tem algumas coisas que eu anotei aqui, que eu esqueci de dizer para vocês, que há algumas figuras de linguagem, porque tem uma questão que a gente vai fazer de figuras de linguagem. Então a gente tem esse processo de oralidade, ele também tem algumas metáforas que aparecem, tá certo? Na narrativa. E outras figuras de linguagem também. Inclusive, gente, essa obra ela tem algumas figuras de linguagem, tá certo? Então a gente tem dentro da oralidade, dentro desse romance, algumas metáforas, né, que vão sendo articuladas aí dentro de um processo de digressão, de redundância, tá certo? Lembrar que a digressão acontece muito em sala de aula. A gente está falando um tema e vai falar de outro que não tem relação direta, certo? Então isso é uma digressão. A narrativa muitas vezes ela é interrompida com essas inserções que acabam sendo, que a gente chama, acabam a gente chama, chamando aí no caso de digressão, tá certo? Há uma metáfora muito interessante na narrativa, tá certo? Enfim, que elas são capítulos inteiros. Por exemplo, a matéria narrativa ela é concentrada para corresponder a um conto, a uma narrativa. Só que ela vai se alongando, ela se encaixa, a redundância, tá certo? Então, ela se formula em alguns aspectos da escrita poética. Então, por exemplo, algumas metáforas, elas são relacionadas a esse monólogo interior que eu citei em sala de aula, certo? Ou seja, ela está conversando com ela está se comparando a alguma coisa, tem a questão do espelho, né? Então, esse procedimento, ele vai ser muito relacionado à estrutura narrativa. Essa metáfora dentro de uma perspectiva de um monólogo interior, tá certo? Há outra situação também em que aparece o diálogo. O monólogo interior é eu comigo mesmo. Mas há momentos na narrativa em que ela conversa com você que está, de alguma forma, ali participando, tá certo? Então, existem alguns momentos importantes em que a gente percebe essa chamada do interlocutor, somos nós, para ação, né? É como se ela dissesse assim, eu estou precisando que você me diga alguma coisa, né? Você sabe que dói, você sabe isso aqui, ela tá pedindo quase. Eu costumo dizer quando eu li, eu até escrevi, por isso que eu estou lembrando agora, como se fosse um pedido de socorro também, né? Porque não deve ser fácil passar pelo que ela está passando, certo? Outra coisa, a gente tem, eu citei uma, né? Mas na sala de aula é muita informação. Aí eu acabei vindo aqui com o meu caderno, que eu não estava com o caderno na mão, tá lá no carro. Enfim, a gente tem algumas presenças de lenda, mito, alguns costumes. Costumes eu já venho falando para você, tá certo? Que são muito comuns. Mas, por exemplo, um costume que até muito aqui no Brasil também é a conversa, por exemplo. A Rami, ela vai conversar com a tia dela, que é uma senhora, né? Que é a anciã da vila. E aí essa senhora, ela vai falar, por exemplo, como era o relacionamento dela nos tempos da juventude dela. Essa conversa, tá certo? É o momento em que a Rami ela começa a questionar se a luta das esposas, por exemplo, é, enfim, se essa luta vale realmente a pena, sabe? Se não vale a pena, por exemplo, deixar do jeito que tá, ele já tem 300 mulheres mesmo, vamos deixar, né? Enfim, há um momento de questionamento e isso é muito comum, né, gente? É aquela história, meu Deus, já tá desse jeito, a sociedade é assim, minha bisavó é assim, minha avó, minha mãe. Será que não deve ser também? Tá certo? Aí, a segunda coisa, a questão dos costumes, é que é quando ela conversa com a mãe, né?
a própria mãe, né, acha algo assim normal. Por exemplo, tem uma coisa interessante que é a questão do. Eu falo muito isso em sala de aula para alguns alunos, né, principalmente os mais novinhos. Tem um contexto da narrativa que, assim, os homens eles comem uma parte específica da galinha, né? É como se eles tivessem, de alguma forma, para eles fosse naquele almoço de domingo, aquela parte é guardada para ele, tá certo? Que é a moela. E aí, para o homem, né? Isso aí, a parte dele é a moela. Se ele não, se as pessoas não deixarem para ele se sente completamente desrespeitado. É absurdo, sabe? Ele não ter sido respeitado e alguém comeu, enfim. Eu acho que na narrativa, eu não lembro se o gato acabou comendo e etc. Isso é um desrespeito. E aí eu conto uma história que vocês, né, que nós nascemos na época dos pés de galinha. Eu. E vocês não. Por quê? Porque a gente, quando criança, a gente comia os pés de galinha. E ninguém ficava chateado. Vocês não comem a melhor parte do frango. E sempre reclamam, né? E quando eu digo vocês, é claro que não são vocês, né? Mas tem muito adolescente que reclama de tudo, que, Maria, parece que todo mundo é contrário. Por quê? Porque ele sempre teve o melhor. Por quê? Porque a minha geração, que são os pais de vocês, disseram o seguinte: eu não vou deixar meus filhos passarem por isso. Entendeu? No caso da moela, em especial, né? é, Acho que era um jantar ou era um almoço de domingo. Enfim, foi preparado aí um frango, uma galinha, né? E aí foi preparada essa moela, ela guardou, e aí o bicho comeu, né? Quando o rapaz voltou, né? Quando o marido dela voltou, aí não tinha mais. Ela tentou explicar e etc., mas ele se sente completamente inútil. E aí vem a questão da violência física. É quando isso ela contando, ela apanha, sabe? E ele manda ela de volta, vai para casa da tua mãe, você não, né, serve para nada, para você ver como a mulher é tratada como se fosse um objeto, entendeu? Então, assim, ela não tem muita, é como se não fosse ninguém, né, não tivesse realmente muito valor, tá certo? Outra também, coisas que eu falei, das brigas a gente falou, né, que a questão da violência é muito comum e etc. E é como se a mulher não tivesse muito. Enfim, eu tô repetindo isso, mas é como se a mulher não tivesse muito respeito, tá certo? O que que vai acontecer? Outra coisa interessante, gente, que tem uma questão de previsão de futuro aí. A Rami, ela tá mal, né? Ela tem muita, enfim, um momento assim, né? Ela tá bem mal após uma briga, né, com as meninas, com as amantes do marido dela, e ela vai até o hospital. E aí chegando lá, ela vê um casal de idoso. E esse casal de idoso briga. Assim, o cara tá quase morto, né? O cara tá lá quase morto, aí a mulher lá cuidando, tudo BBB, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí a mulher acaba sendo empurrada pelo. Gente, é tão absurdo assim, ó. O médico vai falar com ela, e aí o cara fica logo muito chateado, e empurra, manda a mulher calar a boca, porque ela não tem como. Ela não tem. E, gente, é muito louco, assim, porque quando ele empurra ela, é como se fosse, olha, e por que que eu tô dizendo que a Rami, nessa situação, ela visse como se visse o futuro? Porque, na verdade, isso vai acontecer com ela, né? O fragmento, na verdade, é um presságio de futuro, certo? Por quê? Porque vai acontecer isso com ela. Não necessariamente que ela vai ser empurrada no hospital e tudo, mas eles vão se separar, né? Por quê? Porque essa senhora da narrativa, ela vai abandonar o rapaz estendido na maca, né? Ela vai lá e diz, não, peraí, eu vou embora, entendeu? Eu vou embora, não dá mais. Pra mim não dá mais, né? Então, assim, é como se a Rami visse o destino dela. E aí, um outro trecho que eu não falei para vocês é a questão da lenda, né? Tem o começo da narrativa, que é logo no finalzinho, eu marquei aqui, mais ou menos na página 153, em que ele parece uma lenda, uma história infantil. Eu sou péssima porque eu não sei histórias nenhuma, não me lembro de nenhuma, apesar de ter sobrinho e etc. Enfim, mas ele começa assim: era uma vez uma princesa, nasceu da nobreza, certo? Quando ele falecer era uma vez, a gente lembra logo dos contos maravilhosos, tá certo? Então, essa narrativa é o momento em que a gente, né, a presença de uma lenda,
contada dentro da narrativa. Isso é muito, acontece muito, né? Em algumas obras da contemporaneidade, Niket não foi diferente. Continuando, o Tony vai lá e convoca uma reunião às pressas na casa da mãe dele, após realizar o Niket, né? Porque Niket é uma conduta, isso para vocês que é uma dança sensual. E aí, não é à toa que na hora que ele vai contar e tudo que essa narrativa acontece, ele começa assim, era uma vez uma princesa, nasceu da nobreza. Deixa eu ler aqui. Era uma vez uma princesa, nasceu da nobreza, mas tinha o coração de pobreza. Nobreza, pobreza, interessante, né? As mulheres sempre se, as mulheres sempre se impôs a obrigação de obedecer aos homens. É a natureza. Esta princesa desobedecia ao pai e ao marido o marido e só fazia o que queria. Quando o marido é, quando o marido repreendia, ela respondia. Quando lhe espancava, retribuía. E aí, um momento de violência também que a gente tem na narrativa. E aí, essa lenda, ele serve, né, nesse caso, para contar um propósito moralizante para as mulheres. De que forma? Se você não fizer do jeito que eu quero, você vai apanhar. Certo? A nossa sociedade, mas também a sociedade moçambicana, ela é muito violenta para as mulheres. Essa, tem uma lenda também, pessoal, que ela faz um intertexto. Não. Essa lenda, ela faz intertexto com a Bíblia também. Certo? Por quê? Porque no caso da narrativa bíblica, a princesa, ela vai desobedecer os mandamentos, né? E ela vai se transformar em sal. Bom, lembrei de agora. Ela vai se transformar em sal. Na narrativa, a moça lá, ela acaba ficando com, ela recebe sal, uma coisa assim. Não lembro bem. É como se ela, de alguma forma, recebesse o sal. E o sal, ele tem um teor fúnebre. Para quem não sabe, gente, o sal, ele tem um teor fúnebre, tá certo? Ele tem relação com a purificação do lugar, das pessoas que são consideradas impuras, tá certo? Então, lá na Bíblia, quando a mulher de Lot, ela é contaminada, ela, né, não deveria andar na sociedade, tudo não sei o quê, e ela acaba se convertendo numa estátua de sal. Lá na narrativa que o Tony conta, a mulher também recebe, a mulher também vira, né? Acho que não, ela não vira sal, ela recebe o sal, coisa assim. Não lembro bem. Certo? Mas você está dando aula de novo? Não, estou só apontando algumas coisas, porque como a gente não gravou, certo? Para que vocês revisem também. Mas a gente vai fazer as questões, né? Deixa eu ver também. Política e literatura, a gente já viu que ali tem a questão do Frelimo, né? Já falei para vocês também. Deixa eu ver mais. Ah, verbos. Quem vai adorar o professor de gramática. Quando os verbos estiverem no presente, ela vai falar sempre de coisas relacionadas à tradição, certo? Então, se os seus verbos estiverem no presente, são tradições relacionadas a Moçambique. Quais são as tradições do texto, tá certo? Por quê? Porque em alguns momentos a narrativa pode vir em outros tempos. Pretérito imperfeito, tá certo? E aí eles, dentro do pretérito imperfeito, ela vai lembrar de lendas e etc. Elas vão ter outra perspectiva, tá certo? Deixa eu lembrar mais. Vamos para a questão, né? Vamos para a questão. Primeira questão. Sobre a obra Niket, uma história de poligamia, podemos afirmar que... Essa questão não é uma questão tão difícil. Se você olhar o comando, ele é um comando objetivo, né? Rápido, tá certo? Então ele quer o quê? Parte do pressuposto que você leu a obra e que você pode afirmar uma alternativa tem referência com a obra. Alternativa A personagem Rami reforça a personagem Rami reforça a condição subserviente da mulher, especialmente porque concorda que elas não devem ter direito. Então vamos lá para a questão. Essa questão, vamos para o comando. Sobre a obra Niket, uma história de poligamia, podemos afirmar que, se você observar, a gente vai ter um comando direto. Eu posso afirmar que isso aconteceu na narrativa. Ponto. Então, apenas uma alternativa vai ser gabarito. Todas as outras vão ser distratores, ou seja, elas não respondem ao comando. Alternativa A personagem Rami reforça a condição subserviente da mulher, especialmente porque concorda que elas não devem ter direito de voz. Sua palavra não merece crédito.
Conforme a personagem, as mulheres devem, portanto, ouvir, cumprir e obedecer. Bom, gente, essa alternativa está falsa. Vocês sabem que no decorrer da narrativa, a Rami ela vai mudando, né, de pensamento. Inclusive, ela nem fica com o Tony, né, porque ela decide ficar com ela mesma, tá certo? Depois das humilhações que ela passou e etc. Então, ela não vai reforçar a condição de subserviência. A partir do momento que ela se empodera, ela não reforça mais esse estereótipo, tá certo? Alternativa B. A personagem Rami, uma mulher que após 20 anos de casamento descobre que o marido Tony, homem de boa colocação socioeconômica, o Tony inclusive era um chefe de polícia, um cara que também tinha contatos políticos, etc., vive uma vida fora da lei, pois é polígamo. Sim, 5 mulheres, 15 filhos, e detalhe, 5 mulheres do livro, né? Mas se a gente fosse contexto social, ele deveria ter mais. A partir dessa descoberta, desnuda-se a condição da mulher na cultura africana, mais especificamente na cultura moçambicana. Verdade, essa é a alternativa verdadeira, gente. Vamos só lembrar que a cultura africana, né, que o continente africano ele é imenso e ele tem vários países. Eu mostrei para vocês o gráfico, aliás, o mapa de Moçambique, né? Falei que há diferença de pensamentos, comportamentos entre norte, sul, leste e oeste, tá certo? Então vamos pensar aí que no sul, provavelmente, que é cristão, não aceitaria, portanto que a Rami não aceita, mas para tentar, de alguma forma, ter o marido de volta, ela até tenta institucionalizar, mas vê que não é o correto. Então, a alternativa B é a correta. Vamos só ver as outras e marcar o que tem de errado. A autora, ao trazer para a narrativa diferentes histórias de mulheres, rompe com o lirismo e traz uma tensão para a narrativa. Observa-se ainda que, na obra, todas as mulheres engendram a condição de subserviência a um modelo de sociedade hegemônica e machista. Cuidado aí. Então vamos lá. A autora, ao trazer para a narrativa diferentes histórias de mulheres, na verdade, gente, a autora está contando a história dela. Aliás, alternativa C. A autora, ao trazer para a narrativa diferentes histórias de mulheres, rompe com o lirismo e traz uma atenção para a narrativa. Então, vamos lá. A autora ela não está contando necessariamente a história de diferentes mulheres. Quem está contando a narrativa aí, a história da narrativa, é a Rami. É a história da Rami. Que dentro da história da Rami tem ramificações com outras mulheres. Tá certo? Mas vamos lá. Ela não rompe com o lirismo. Okay? Pelo contrário, mesmo porque o texto ele é escrito em primeira pessoa, é a Rami contando a história dela, a dor dela. Lembre-se que quando eu fiz sala de aula, contei na nossa aula, que a gente tem aí que ter cuidado, porque o narrador aí, ele é relativamente prejudicado, né? Por que ele é relativamente prejudicado? Como assim? Porque é a visão pessoal, gente. Será que a gente, dentro de uma sociedade, a nossa sociedade vai ter essa mesma visão? Claro que não, gente. São visões completamente diferentes, tá certo? Então, não traz. A tensão narrativa, ela existe, mas não porque ele rompeu com o lirismo. Observa-se ainda que na obra todas as mulheres engendram a condição de subserviência a um modelo de sociedade hegemônica e machista. Vamos só entender, gente, o que é engendrar. Vocês conhecem essa palavra? Se vocês não conhecerem, talvez assim possa pegar despercebido, né? Mas engendrar aí é como se fosse inventar, imagina, né? Uma sociedade é, na condição de subserviência. Só que a sociedade ela é machista, tá certo? A sociedade em que ela vive é uma sociedade machista, é uma sociedade patriarcal, que elas chamam lá de patrilínea ou matrilínea. Patrícia, tem sociedade matrilínea? Ah, tem. Só que mesmo sendo matrilínea, tá certo? Os homens ainda têm muito mais voz e vez, ok? Alternativa D. Na obra, as mulheres não transformam suas condições, não adquirem independência financeira de modo a indicar a realidade universal feminina marcada pela opressão machista. Gente, as mulheres se transformam, cada uma vai ter sua vida. Por quê? Porque uma das violências às quais elas eram submetidas é a violência patrimonial, certo? Então, o que, que vai acontecer? Elas precisam ter uma independência, e isso vai acontecer. Cada uma, dentro da sua perspectiva, vai ter uma independência financeira, tá certo? Portanto, que a própria Rami não volta, porque ela, financeiramente não precisa mais necessariamente do esposo, né? Enfim, então a alternativa certa dessa questão é a alternativa B. Vamos para a próxima. Na próxima questão, ela diz o seguinte, ó. Niket é o nome de uma dança executada em ritos de iniciação sexual das jovens em algumas regiões de Moçambique. No contexto do romance,
A apropriação da dança pela autora pode ser entendida como uma subversão de sentidos. Mesmo porque, gente, a Rami só foi fazer isso quando ela já era mais, ela já estava mais velha, né? Essa dança é mais, no início, é uma fase de transição, né? Da fase da infância para a juventude, da juventude para a fase adulta. E ela já só foi mais velha, né? Então, assim, já aí, na minha concepção, já é subversão. Essa subversão está melhor exemplificada no seguinte fragmento. Então, vamos ver qual é o fragmento. No coração da noite residem os sonhos. Umas vezes são coloridos, como as flores, outras pássaros negros dançando nas trevas como fantasmas. A gente aí não tem questão de subversão, né? Então, assim, não quer subverter, é de alguma tem uma ordem e você fazer o contrário. Aí, na verdade, é bem lírico o texto, né? No caso, bem lírico, sim. A subversão da dança, nesse caso, né, tem relação com a própria vida, né? A própria Rami, ela, de alguma forma, a nossa personagem narradora, ela vai assumir um protagonismo pessoal, tá certo? Lembrar que essa dança é para jovens na puberdade. Isso quer dizer que ela não teve isso. Então, quando ela vai ter, ela acaba tendo um contexto de protagonismo, tá certo? Dentro do contexto dessa dança, ok? E ainda tem a questão, assim, delas, né, de alguma forma, se ajudarem, né? A questão da empatia entre elas. Então, um momento de elevação, tá certo? Então, a alternativa está falsa. B. Fazem fofocas, falam nos ouvidos umas das outras e mandam risinhos de troça. Comem, bebem, dançam e dançam. Também não é a subversão, tá certo? Só o Tony é que não deu pela mudança. Está na dança de homem, onde tudo é permitido. Também não, porque na verdade gente, o que eles querem é relacionado a Rami. E por fim, a cantar e a dançar, construiremos escolas com alicerces de pedra, onde aprenderemos a escrever e a ler as linhas do nosso destino. Olha aí, isso é uma subversão. Então, depois da canção, depois da música, depois de dançar, eu vou aprender a ler e escrever, que é mais independência, né? Porque isso, a gente sabe que é clássico isso, né? Ter conhecimento é ter poder. E esse poder, esse empoderamento dela, né? Também é trazido pelo contexto dessa dança que vai fazer essa virada de chave, eu vou chamar assim, tá certo, gente? Virada de chave. Tá certo? Então, a alternativa certa é a alternativa D. Vamos para a próxima. Nas práticas primitivas de solidariedade, aliás, nas práticas primitivas, solidariedade é partilhar pão, manta e senha. Sou do tempo moderno. Prefiro dar a minha vida e o meu sangue a quem deles precisa. A escrita do romance é bastante marcada por frases mais breves. Inclusive, gente, pelo contexto da oralidade também. Lembre que eu falei que é uma narrativa bem oral, né? Que se aproximam da oralidade. Pronto. Entre essas frases, mesmo sem a presença de conectores, é possível recuperar relações de sentido. Olha aí uma questãozinha de gramática, mas na verdade relacionada à redação, né? À estrutura textual. Tá certo? Alternativa A. Aliás, no fragmento citado, entre a primeira frase e a segunda, e entre a segunda e a terceira, identificam, respectivamente, então tem que ser nessa ordem, entre a primeira, a segunda e a terceira, tá certo? A diversidade e consequência, comparação e alternância, adição e conformidade, a condição e finalidade. Então, entre a primeira, no trecho analisado aí, né, a gente tem três frases curtas, tá certo? Três frases curtas que fazem a narrativa aí se aproximar dessa oralidade. Grave isso aí, gente. Caso eles coloquem essa, né? Então, mesmo sem essa presença de conectores, a gente consegue perceber que há uma relação. Então, vamos lá. Nas práticas primitivas, solidariedade é partilhar pão, manta e sêmen. Sou do tempo moderno. Opa! Práticas antigas, passado. Sou do tempo moderno, opa, presente. Será que tem uma ideia de quê, hein? Qual é o conectivo que a gente poderia colocar aí? Nas práticas primitivas, solidariedade é partilhar pão, manta e sêmen. Eu sou do tempo moderno, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, eu sou do tempo moderno. Sendo assim, gente, essa questão está muito simples. Por quê? Mas é uma conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, né? Eu falo bem rápido. Eu sou do tempo moderno, ok? Prefiro dar a minha vida e o meu sangue. Como é que a gente pode fazer por consequência? Por isso, né? É,
Vocês usam outras palavras também na redação, eu vejo bastante. Pode ser usado também. Prefiro dar a minha vida e o meu sangue a quem deles precisa. Então, a alternativa correta é a alternativa A, de avião. Ok? Então, vamos lá. Para a próxima. Quarta. O romance apresentou a narrativa em primeira pessoa, mas contém passagens nas quais se identifica a presença de outros tipos textuais. Opa, uma questãozinha aí de redação. Vixe, Patrícia, vai ter isso? Com certeza. Com certeza. Lembrar, pessoal, lembrem-se, os livros do vestibular da Unicamp, o livro vestibular do Veste, ele pode aparecer na prova inteira. As provas, essa frase é minha, viu? Essa frase é minha, tá gravada aí no Brasil inteiro, certo? A prova de vestibular é uma prova de linguagens. Você não tem a prova de linguagem só no primeiro dia ou só porque é língua portuguesa, literatura e redação. Você vai ter em ciências humanas, você vai ter em matemática, você vai ter ciências da natureza, todas elas são linguagem. Tá certo? Porque todas elas têm texto, têm interpretação de texto. Até mesmo a matemática, por ser um texto exato, tá certo? Ela tem uma narrativa, ela tem uma interpretação a ser feita. Então, tá gravado aí no Brasil inteiro. Eu sempre disse que as provas de vestibular e, mais precisamente, o Exame Nacional do Ensino Médio, eles são provas de linguagem. Ok? Então, a gente vai ter uma questão como lá no Enem também, uma questão de redação, que não é só a produção, ela pode ter aí também. Ok? Então vamos lá. O fragmento do capítulo 4, que exemplifica apenas o tipo textual narrativo, é. Então, um fragmento deles aqui, né, a gente tem um tipo textual, porque vamos lá, o que é o tipo textual? O tipo textual é o grandão, tá certo? Então a gente tem narração, descrição, dissertação ou injunção, é o grandão. Do grandão, a gente tem os gêneros, certo? Da narração, a gente pode ter o romance, a gente pode ter o conto, a gente pode ter a crônica, a gente pode ter outros gêneros. Grandão narrativo. Menor, né? O conjuntão grandão narrativo. Os menores, conjuntos menores, os gêneros, tá certo? Então, ele quer que você, dentre as alternativas que a gente tem aí, uma que realmente tem relação com a narração. Então vamos lá. Em algumas regiões do norte de Moçambique, o amor é feito por partilhas. Partilha-se mulher com amigo, com visitante, nobre com irmão de circuncisão. Gente, a gente tem narrativa aí? Vamos pensar. Para a gente ter a questão da narrativa, tem que aparecer um espaço, tem que aparecer um personagem, tem que aparecer dentro do contexto da narrativa, isso é primordial, certo? A gente tem que ter espaço, tem que ter personagem, a gente tem que, de alguma forma, ter alguma coisa relacionada ao interlocutor. No caso de Cat, a gente tem como narrador aí, principal, a Rami. E esse texto todo, ele vai ter acontecimentos, personagens, etc. E é isso que a gente tem que buscar nas alternativas. Busca isso no seu contexto. Essa alternativa A não tem, ele está descrevendo um espaço apenas. Mas cadê personagem? Entendeu? Cadê. Como é que eu posso dizer para vocês assim? Cadê, cadê a ideia do discurso, pessoal? Um narrador, entendeu? Alternativa B. Não é por acaso que as mulheres da geração antiga têm tatuagens grossas nas ancas, no ventre, no peito, no rosto, para tornar a pele rugosa e gostosa. Chegamos a um consenso. O sensual é também cultural. Então, vamos lá. No caso, o que que acontece? A gente tem aí um texto, não é uma narrativa, a gente tem um ponto de vista, tá certo? Então, a gente tem aí uma análise, um juízo de valor, talvez, tá certo? De uma pessoa que chega ao conceito da questão do que seria a sexualidade. Então, não é a narração. A gente tem um juízo de valor. Alternativa C. No norte, sem os ritos de iniciação, não é gente. És mais leve que o vento. Não te pode casar. Ninguém te aceita e se te aceita, logo depois abandona. Vamos lá. Será que aí é ter a narrativa? Gente, aí quem fala é dos ritos de iniciação, tá certo? Então a gente tem aí, dentro desse contexto, que ela emprega a segunda pessoa, né? Então, segunda pessoa, ela está tentando conversar com você, há um diálogo direto, né? Colocando aí as mulheres, tá certo? Então aqui ela está descrevendo, é descritivo, a gente está de narração. E acabou a D, né?
Mandei fazer roupas bem garridas com amarelo, vermelho e laranja, vesti-as e fui ao espelho. Estava magnífica. Toda eu era uma fruta madura, cereja, caju, maçã, estava simplesmente tentadora. Tem um personagem que sou eu, tem um espaço aí muito explícito, né? O narrador contando a história. E aí esses trechos, nesse caso, a gente tem aí um momento de a Rami, ela conta, né, alguns acontecimentos com ela, né, quando ela mandou fazer essas roupas aí, etc. Vou para a próxima, ainda tem mais aí algumas. Quinta, vou ao espelho, eu falei do espelho, né, aí vocês me disseram que é branco de neve, mas vamos lá. Vou ao espelho tentar descobrir o que há de errado em mim. Ah, meu espelho estranho, espelho revelador, vivemos juntos desde que me casei. Por que só hoje me revelas o teu poder? Não mais terei aquele espelho onde se refletia a imagem daquilo que fui, do que não sou e nunca mais voltarei a ser. Assim como em outros textos literários, o espelho é um objeto que assume a função simbólica na construção da narrativa de Nietzsche. Em relação a Rami, narrador e personagem principal, essa função é de quê? Gente, para que serve o espelho para essa criança? Qual é a ideia do espelho? Qual é o símbolo do espelho aí? Alternativa A: marcar etapas de sua trajetória em busca de transformar sua identidade em uma sociedade patriarcal. Prazer, essa é a resposta. A Rani, ela conversa com o espelho, gente. Ela vai lá e conversa com o espelho. Por quê? Porque ela é doida? Não, ela conversa com o espelho, tá certo? E, na verdade, ela faz isso em diversos momentos, né? Mesmo porque eu acho que ela se sente sozinha, tá certo? O espelho, na verdade, é uma dupla Rami, é uma dupla de Rami, tá certo? É uma dupla dela. Que muitas vezes aponta criticamente, né? Tem seus acertos, tem seus erros, tá certo? Mas é também, de alguma forma, um confidente da vida dela. Você viu que lá no texto ela fala que é desde que ela nasceu, né? Estranho, revelador, vivemos juntos desde que eu casei. Então, essas fases da vida, marca etapas da vida dela. E o momento também que ela toma consciência, tá certo? O momento em que ela se entende como, nessa sociedade, como sociedade patriarcal, ok? A alternativa A é a correta. Vamos só ver as outras. Apresenta seus conflitos morais a fim de denunciar sua cumplicidade com a estrutura poligâmica. O espelho não serve para isso, aí não tem essa função. Desvendar traços de sua personalidade de modo a debater sua fragilidade em um país colonizado. Ah, só um adendo, né? A gente tem aí, pode ser uma questão também, em humanidade, a Unicat como uma narrativa decolonial, tá certo? Que é pós-colonização, beleza? Decolonial, chama. Desvendar traços de sua personalidade de modo a debater sua fragilidade em um país colonizado? De jeito nenhum, gente. Na verdade, é como assim, ele marcou o tempo, tem um texto aí. Tá? Desde que eu casei, você passou pela minha vida todinha. É praticamente como se dissesse assim, gente, você viu eu sofrer, você viu eu ser feliz, você viu tudo. O espelho acompanha. Destacar suas ações recorrentes com o intuito de superar seu papel em uma família tradicional. Não, o espelho não está para destacar, né, as ações dela recorrentes ou não. Certo? Vamos para a próxima. A próxima é simples, sexta questão. Figuras de linguagem, tem algumas metáforas, etc., mas aí a gente tem especificamente do texto aí. Vamos lá. As mulheres de Tony pertencem a diferentes grupos étnicos, né? Uma coisa que também fica muito clara para a gente. Lembra que eu mostrei lá no mapa que, dependendo da posição, é um grupo diferente. Rami é Ronga, Ju é Xagana, Lu é Sena, Sala é Maconde, Mauá é Macoa. Ela fala isso no texto, no livro. Em relação a essa diversidade, na representação cultural de Moçambique, cada uma das mulheres pode ser compreendida pela seguinte figura de linguagem. Que questão massa, né? Cada uma das mulheres representa uma figura de linguagem. A Rami é Runga, a Ju é Xagana, a Lu é Sena. Que figura de linguagem é essa? É uma oposição? É um exagero? É a metonímia? Tá claro isso, né? Pergunta simples, é a metonímia. Por quê? Porque quando eu digo que a Rami é Runga, ela é uma parte de tudo, ela vai representar aquela sociedade. Quando eu digo, por exemplo, que a Célia Marconde, ela vai ser representativa dessa sociedade, portanto que tem um momento da narrativa em que elas até brincam com a Rami sobre o tipo de educação que a Rami teve, que para a Rami é absurdo certa situação, e para elas não é, porque a sociedade delas é assim, tá certo? Lembrando, vamos só lembrar a segunda de linguagem. A Antíteses é uma oposição,
de palavras ou ideias, mas que não gera absurdo, porque para gerar, se gerar absurdo é paradoxo. A hipérbole é o exagero, né? Exagero. Isso a gente vê no texto, na arquitetura, enfim. E o eufemismo é a suavização de um termo para não gerar grosseria, né? Lembre-se que eu não chamo ninguém eu digo de que as pessoas que são, elas são portas, né? Para não chamar aquele nomezinho que magoa, ok? Sétima questão, vamos primeiro para o comando, depois a gente vai para o texto. Na verdade, você vai fazer o seguinte, eu vou fazer a questão e você, se quiser ler o texto, separe e lê o texto, eu vou direto para as questões, tá certo? A repetição de estrutura nos dois trechos citados aponta para a condição de vida das mulheres, que passaram de uma postura passiva a um comportamento ativo. Essa transformação é marcada pela alternância entre os seguintes elementos. O que alterna que vai fazer com que haja essa mudança de postura? Nomeação e marcas de ênfase, metáforas, as metáforas pentágono e ruínas, C. Atributos e formas verbais conjugadas, ou D. Ironias numa constelação e uma família. Certo? Então vamos lá. O que acontece? Será que a gente tem as nomeações e as marcas de ênfase? O que a gente vê no texto, pessoal, que vocês leram, tá certo? É o momento em que a Rami, ela diz, olha, eu sou a primeira dama, eu sou a rainha mãe, eu sou o bebê do babamando, né? Eu tenho essas características. E depois ela fala da Ju, que a Ju é enganada, é o segundo posto, é a segunda dama, depois vem a Luísa é a mulher desejada, aí tem a caçulinha, etc. O que acontece? Ela, na narrativa, a narradora, ela dá atributos, tá certo? E esses atributos são relacionados, inclusive, no caso, esses atributos dados às amantes, são adjetivos e também verbos, mas principalmente verbos. Então, atributos e formas verbais conjugadas. Ó, a Julieta é a enganada, a Sally é a apetecida, é a quatro, finalmente a Mauá Saulé é a amada, a caçulinha. Então, a gente tem substantivos, adjetivos e verbos, mas principalmente os atributos, que são pelos adjetivos, e as formas verbais que são conjugadas. Ela é, ela era, ela, entendeu? Esses verbos vão indicar essas ações, ok? Então a gente ainda tem a questão da metáfora do pentágono aí, né? Que aí é o coração do Tony. Aí é uma metáfora, grava isso aí. A metáfora do pentágono, o coração dele tem 5 pontas, tá certo? Cada um tem uma mulher diferente. Levar em consideração que ele pode ter mais de um. E por fim, tem 5, né? Então mais de 5. E por fim, a última questão, que você também vai pausar o vídeo, vai ler, porque você tem esse materialzinho, e a gente vai fazer só a questão propriamente dita, ok? O sentido de humanidade, e muita atenção a essa questão, porque ela vai depender desse texto aqui, que não é um texto não é o texto de Niket, mas que é relacionado a um outro texto do Krenak, tá certo? No sentido de humanidade. E aí eu vou explicar para vocês o que seria esse texto também. O sentido de humanidade, criticado no texto de Aito Krenak, é a chave para a compreensão de um contexto de extrema violência, como o narrador do fragmento, como o narrado no fragmento. Nesse contexto de colonização, o corpo feminino está associado à imagem de... Lembrando, pessoal, que esse texto que está aí que vocês vão parar é um texto do Krenak. Esse texto você vai comparar a obra da Cisgiane, tá certo? Da nossa obra que a gente está falando, que é a Niket. Ok? Então, Patrícia, vocês vão poder fazer isso no vestibular? Vão. Não só vão como fizeram. Essa questão é uma questão do vestibular. Tá certo? Então, o sentido de humanidade criticado no texto de Ayrton Krenak é a chave para a compreensão de um contexto de extrema violência, como narrado no fragmento. Nesse contexto de colonização, o corpo feminino está associado aqui. A luta a ser realizada, a território a ser dominado, a fronteira a ser ultrapassada, o sentimento a ser conquistado. Gente, vocês pararam para ver, né, para ler o texto, vocês perceberam que essa mulher tem 5 filhos e ele foi falando narrativamente, né, do primeiro é isso, o segundo é aquilo, o terceiro é aí, etc, etc, etc. Então, a reflexão dele tem a ideia de dominação do corpo feminino. A mulher aí, na verdade, ela é território dominado, ela serve para procriar, tá certo? Então, quando a gente observa, por exemplo, esse texto do Ayrton Krenak, a chave para compreender, a gente tem uma chave de leitura aí, é entender que o corpo feminino aí, ele está servindo nesse contexto, tá certo? Para o bem masculino. Também, ela é mãe, ela teve muitos filhos, mas se você olhar, por exemplo, no texto, a primeira e a segunda vez foi violada, mas a terceira e a quarta entregou-se de livre vontade. Então, na primeira e na segunda vez,
que geraram crianças, ela foi violada, ela passou por uma situação ruim, péssima, horrível, ok? Então, o corpo da mulher é território, alternativa correta, alternativa B, ela é território. Por quê? Porque o corpo da mulher, ela está servindo aí para as benesses masculinas, tá certo? Para a violência do homem, tá certo? Em alguns momentos da narrativa, ele fala dessa violência, o próprio Krenak também, e, aliás, e além do Krenak também e a Tiziane falam dessa violência, né, na narrativa, ok? Então, a alternativa certa é território a ser dominado, ok? Então, vamos lá. Obrigada mais uma vez. Eu espero que vocês vejam esse vídeo. Eu até vou ver se eu finalizo, enfim. Veja esse vídeo de resolução, certo? Beijão!